Você consegue imaginar que alguns dos animais mais estranhos do planeta vivem justamente no Brasil? Quando pensamos na fauna brasileira, normalmente imaginamos onças, araras, macacos e outros animais que já conhecemos bem. Mas escondidos nas florestas, rios e outros ambientes do país, existem criaturas que parecem ter sido inventadas para um filme de ficção científica. Um inseto que consegue se passar por um galho, uma tartaruga que parece ter saído de um período pré-histórico, uma ave capaz de desaparecer diante dos nossos olhos, e um peixe que produz eletricidade suficiente para dar uma descarga de centenas de volts. E quanto mais avançamos nessa lista, mais difícil fica acreditar que tudo isso realmente existe. Começando pelo número 7, temos um animal que talvez você já tenha visto sem perceber que estava olhando para um animal. O bicho-pau possui uma das formas de camuflagem mais impressionantes encontradas entre os insetos. Seu corpo é alongado, fino e geralmente apresenta cores e texturas que se confundem perfeitamente com galhos e folhas. Quando permanece imóvel, ele pode ser praticamente impossível de distinguir da vegetação ao redor. E isso é exatamente o que ele pretende. Em vez de fugir quando um predador se aproxima, muitas espécies simplesmente permanecem paradas, confiando que não serão descobertas. Algumas chegam a balançar lentamente o corpo quando estão se movimentando, imitando o movimento de um pequeno galho sendo levado pelo vento. É uma estratégia tão eficiente que em uma floresta cheia de vegetação, encontrar um bicho-pau pode ser muito mais difícil do que parece. Mas existe um animal brasileiro que leva essa ideia de parecer parte da natureza para um nível completamente diferente. E nesse caso, não estamos falando de um inseto. Estamos falando de uma tartaruga. O mata-mata é uma das tartarugas de água doce mais estranhas do mundo. Sua cabeça é coberta por protuberâncias, sua pele possui dobras e sua carapaça tem uma aparência irregular que faz o animal parecer uma folha, um pedaço de madeira ou até mesmo uma criatura fossilizada. Essa aparência não surgiu por acaso. O mata-mata é um predador de emboscada e passa grande parte do tempo praticamente imóvel dentro da água, esperando que uma presa se aproxime. Peixes e outros pequenos animais podem passar perto dele sem perceber o perigo. Quando uma presa chega perto o suficiente, o mata-mata abre a boca de maneira extremamente rápida e expande a região da garganta, criando uma forte sucção que puxa a água e a presa para dentro. O resultado é um animal que passa despercebido no ambiente até o exato momento em que decide atacar. Mas se o mata-mata consegue desaparecer dentro da água, o próximo animal faz algo ainda mais impressionante. Ele consegue transformar o próprio corpo em uma extensão da árvore onde está pousado. O urutau é uma das aves mais curiosas encontradas no Brasil e sua camuflagem é tão eficiente que em determinadas situações você pode olhar diretamente para ele sem perceber que existe uma ave ali. Durante o dia, o urutau costuma permanecer imóvel sobre galhos e troncos. Sua plumagem apresenta padrões que lembram a superfície da madeira, ajudando a quebrar o contorno do corpo. E existe um detalhe ainda mais impressionante. Quando fecha os olhos, pequenas aberturas nas pálpebras permitem que ele observe o ambiente sem precisar abri-los completamente. Para um predador que está procurando uma presa, o que parece ser apenas parte de uma árvore pode, na verdade, estar observando tudo ao redor. É uma das camuflagens mais eficientes encontradas entre as aves brasileiras. Mas até agora estamos falando de animais que parecem maiores ou diferentes por causa da aparência. O próximo chama a atenção justamente pelo contrário. O sagui-leãozinho é um dos menores primatas do mundo e pode ser encontrado na região amazônica. Seu tamanho é tão reduzido que, quando comparado com outros primatas, ele parece quase pertencer a uma categoria completamente diferente. Apesar de pequeno, possui todas as características que esperamos encontrar em um primata. Ele vive em grupos, utiliza as mãos para manipular alimentos e possui comportamentos sociais complexos. Seu tamanho também está relacionado ao ambiente em que vive. Movimentar-se entre os galhos mais finos da floresta é muito mais fácil para um animal extremamente leve do que seria para um primata maior. E talvez seja justamente essa combinação entre o tamanho minúsculo e a aparência de um pequeno leão que faça esse animal parecer quase uma criatura de fantasia. Mas existe algo nas águas brasileiras que é ainda mais impressionante.
Imagine encontrar um peixe capaz de ultrapassar 3 metros de comprimento em um rio da Amazônia. Agora, imagine descobrir que esse peixe precisa subir até a superfície para respirar. Esse animal existe. É o pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Seu tamanho já seria suficiente para impressionar, mas sua maneira de respirar torna esse gigante ainda mais incomum. Além das brânquias, o pirarucu possui um órgão especializado que funciona de maneira semelhante a um pulmão e permite que ele retire oxigênio diretamente do ar atmosférico. Por isso, ele precisa regularmente subir até a superfície para respirar. Quando um pirarucu emerge da água, especialmente um indivíduo grande, a cena pode ser impressionante. Por alguns segundos, parece que algum animal muito maior está surgindo do rio. E essa adaptação é essencial para sua sobrevivência em ambientes onde a água pode apresentar baixos níveis de oxigênio. Mas se você acha estranho um peixe gigante que precisa respirar ar, espere até conhecer o animal que ocupa o segundo lugar. A jequitirana-boia é um daqueles animais que fazem qualquer pessoa olhar 2 vezes para a mesma imagem. Aquilo não é um réptil, é um inseto. A cabeça da jequitirana-boia possui uma estrutura alongada que lembra o focinho de um jacaré ou até de uma cobra, criando uma ilusão tão convincente que muita gente acredita que as fotos foram editadas. Durante séculos, esse animal deu origem a uma lenda curiosa. Diziam que ele brilhava no escuro para assustar predadores. Hoje sabemos que isso é um mito, mas a aparência por si só já é suficiente para enganar qualquer um. Encontrada em diversas regiões do Brasil, ela passa boa parte do tempo parada sobre troncos de árvores, onde sua coloração ajuda a se misturar com a casca. É um daqueles casos em que a natureza parece ter decidido misturar um inseto com um réptil. Mas, por mais estranho que um inseto com cara de jacaré pareça, ele ainda não supera o animal que ocupa o primeiro lugar dessa lista. O poraquê é um peixe elétrico encontrado principalmente na região amazônica e é capaz de produzir descargas de centenas de volts. Para fazer isso, ele possui órgãos elétricos especializados formados por milhares de células capazes de gerar pequenas diferenças de potencial. Quando essas células trabalham em conjunto, o resultado é uma descarga muito mais poderosa. O poraquê usa eletricidade para várias funções. As descargas podem ajudar na caça, na defesa e também na percepção do ambiente ao redor. E existe uma diferença importante entre simplesmente detectar sinais elétricos e produzir uma descarga poderosa. O poraquê consegue fazer os dois. Durante uma descarga, a eletricidade percorre a água ao redor do animal, atingindo outros organismos que estejam próximos. Dependendo da espécie e das condições, algumas enguias elétricas podem produzir descargas de centenas de volts, tornando esse animal um dos exemplos mais impressionantes encontrados na fauna brasileira. E talvez seja isso que torne essa lista tão difícil de acreditar. O Brasil não possui apenas uma das maiores diversidades de animais do planeta. Ele também abriga criaturas que parecem ter sido construídas seguindo regras completamente diferentes. Existem animais minúsculos, peixes gigantes e até um peixe capaz de produzir sua própria eletricidade. E todos eles são reais. Eles vivem aqui, no Brasil. Bom, chegamos ao fim. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima!